Olá, sejam bem-vindos a mais um ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. A ADMcast é uma iniciativa da ADM Bahia com a Band Bahia. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o segundo Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, um evento que traz temas atuais e essenciais dos nossos tempos. E a gente está aqui com dois convidados que vão falar sobre o evento, também sobre preservação, sobre desenvolvimento, sobre segurança jurídica e muito mais. Fiquem com a gente. Nos dias 16 e 17 de maio acontece o segundo Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento é uma realização conjunta da ACB, Associação Comercial da Bahia, e do IBRADES, Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E para conversar com a gente está aqui dois coordenadores do evento. Isabela Soares, advogada, empresária, presidente da Fundação Bahia Viva, vice-presidente de sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia. Bem-vinda, Isabela. Bom dia, Camila, obrigada. Bom dia aos espectadores do ADMcast. Bom dia, meu colega Jorge Zumbert. Um prazer estar aqui com você hoje. E aqui também com a gente, Jorge Zambert, advogado, professor, pós-doutor, doutor e mestre em Direito e presidente do IBRADES. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Camila. Bom dia a todos, ouvintes aí, telespectadores. Bom dia, Isabela. É sempre uma alegria estar firmando essa parceria com a Associação Comercial e com essa minha amiga querida de sustentabilidade. Bom, o tema central do evento deste ano é a equação do desenvolvimento, da preservação e da segurança jurídica, né, Isabela? Fala um pouquinho sobre esse tema. Então, nós estamos na segunda edição desse evento. Esse evento, como você disse, é uma iniciativa da Associação Comercial da Bahia, que atualmente eu faço parte da diretoria executiva, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E ele começa justamente no momento em que a Associação Comercial da Bahia se reinventa e tenta resgatar o protagonismo empresarial e de representação de classe que ela sempre teve. Então, atualmente, o presidente Paulo Cavalcante, ele incentiva muito, né, que os seus participantes, seus associados, coordenem núcleos especializados e levem para a sociedade debates que estão conectados com a sua expertise empresarial. Não seria diferente com os temas ambientais. Então, é exatamente por isso que o evento nasce. A segunda edição e o tema foi escolhido justamente para, mais uma vez, a gente debater sobre esse novo momento do planeta, em que o que se busca é o equilíbrio, né? Vejamos, por que o equilíbrio? Porque a sociedade não vai deixar de consumir, a vida não vai deixar de acontecer e, ao mesmo tempo, você tem uma série de obrigações para atender a Agenda 2030 para que a gente traga uma sobrevida ao planeta e que a casa seja melhor para todos nós. Então, exatamente esse é o nome. O título do Congresso esse ano nada mais é do que a busca pelo equilíbrio e na tentativa de construir um ambiente mais favorável, de mais confiabilidade para o empresário, mostrando para todos aqueles que vão frequentar e que vão estar no Congresso que o empresário é uma peça fundamental na construção da equação da sustentabilidade. Conciliar esses três pilares, né, desenvolvimento, preservação e segurança jurídica, ainda é um desafio para a nossa realidade, Jorge? É sim, Camila. Porque, na verdade, há sempre um tensionamento, né? O ser humano que faz parte do S, do social, ele precisa de recursos naturais para sobreviver. E, para ele ter também uma melhor condição de sobrevivência, precisa de desenvolvimento e renda. Então, portanto, precisa de uma força motriz econômica pujante. E esses dois elementos acabam por pressionar, vamos assim dizer, a questão da ecologia, que, por sua vez, se mostra suficiente para que possa haver uma vida digna para as presentes e futuras gerações, desde que haja esse equilíbrio. A nossa Constituição foi muito precisa ao afirmar exatamente isso. Não é o equilíbrio, não é o meio ambiente intocável, não é o meio ambiente destruído, é o ecologicamente equilibrado, o que deve ser preservado, e é aquele que justamente permite que haja o progresso social, que é uma obrigação e um dever de todos os brasileiros e um dever do Estado brasileiro, e a geração de emprego e renda. Então, é nesse mote, inclusive, que o Congresso se apresenta nessa segunda edição, e
E foi também com base nisso que nós da academia, da ciência e do direito nos unimos à Associação Comercial da Bahia, a bicentenária associação, que representa um elemento indispensável dessa equação, que é o empresariado, propulsor de geração de emprego, de progresso social, distribuição de renda e também de preservação. Porque, veja bem, quando a gente fala que o social pressiona e o econômico pressiona o ecológico, mas também são eles que fazem com que haja a preservação. Porque sem verba a gente não consegue fazer saneamento básico, moradia sem ser em situação de risco, enfim, coleta seletiva. Então, é um tripé que realmente precisa estar em consonância para que haja a tal denominada sustentabilidade. Vou fazer uma pergunta aqui, para os dois. Vocês acham que ainda existe um preconceito em torno do empresário como inimigo do meio ambiente ou algo? Eu não tenho dúvida. Eu tenho falado isso assim quase que exaustivamente. Acho que, infelizmente, se constituiu um ambiente de preconceito com o empresário por diversas razões, né? Talvez porque seja, de fato, assim, um entendimento da sociedade, mas eu acho também que falta conversa e explicar melhor o papel do empresário nesse contexto e nessa equação. E é exatamente a partir disso que essa iniciativa ela nasce, né? Então, nós, como representação de classe empresarial, sentíamos falta desse entendimento por parte da sociedade civil. Ao mesmo tempo, era preciso trazer conhecimento técnico e científico para o evento, né? Razão pela qual a gente se associa nesse congresso com o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, presidido pelo Dr. Georges, e o que eu entendo e que eu acho, a impressão que eu tive, né, dos resultados produzidos do primeiro evento é que a gente conseguiu apresentar, de fato, uma explicação melhor. Então, hoje, as pessoas que chegam à Associação Comercial da Bahia, não só os associados, mas todos os eventos que a gente promove, que é aberto ao público, me dizem isso, me contam. Hoje eu entendo melhor o papel do empresário, o quanto o empresário é fundamental na geração da empregabilidade, né? Como o Dr. Jorge falou, é um item fundamental para a preservação dos recursos naturais. Não adianta a gente achar que você vai ter um meio ambiente preservado se a situação encontrada é uma situação de extrema pobreza, né? O empresário ele pode quebrar isso, né? Ele pode contribuir para que essa situação seja revertida. Então, a associação tem tentado liderar, né, eu não diria tentado, acho que ela está liderando essa pauta da explicação e os resultados conquistados, a meu ver, são bastante positivos. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que existe e a gente tem que fazer o nosso papel de quebrar esse paradigma. Você concorda? Eu concordo e queria trazer até por conta da sua própria pergunta, Camila, é que há um preconceito. É algo que é formado antes de entender o conceito. Quando as pessoas começam a entender que o empresário faz parte dessa equação e, mais ainda, começam a analisar os dados, que é o que o nosso congresso pretende colocar mais uma vez à discussão. Nós produzimos artigos, diversas movimentações durante o evento, mas pré e pós o evento. 2 livros foram publicados como derivação das pesquisas realizadas após o primeiro congresso, enfim, diversos outros seminários. E para analisar, no mundo se fala em transição energética. Por que se fala em transição energética? Porque a maioria do planeta Terra, principalmente das 20 maiores economias, utiliza 10% de sua energia renovável e 90% de combustível fóssil. O Brasil, ao contrário. O Brasil tem a matriz energética 82% renovável. Então, o Brasil já fez a transição energética no que todo mundo vai tentar fazer. O que é que ele precisa fazer? É a transição energética para gerar emprego e renda. Melhorar a distribuição, melhorar o preço, melhorar a qualidade do acesso à energia, gerar mais emprego, infraestrutura e explorar, por exemplo, a alta capacidade e capilaridade de gás, de petróleo que nós temos ainda e que o resto do mundo está em ascensão, em exploração cada vez mais para transformar a vida das pessoas. Um outro exemplo, o agronegócio. O agronegócio brasileiro é o que garante a segurança alimentar do planeta, que só por isso impede que haja fome, mas mais do que isso, ela faz com que apenas 20% do território que poderia ser explorado, e ao contrário do que em outros países que é a equação inversa, 80% é explorado e 20% é preservado, no Brasil nós temos 60% de vegetação nativa. Isso é um recorde mundial. É o único país que, por exemplo, exige de todo agricultor, esteja em área de especial proteção ou não, que 20% de sua propriedade seja uma reserva legal. Mesmo não sendo uma área especialmente protegida, ele tem que deixar para a coletividade 20% de sua área preservada, intacta e sem contrapartida por isso.
Então, o Brasil e o produtor brasileiro, o empresário brasileiro, na verdade, o brasileiro também tem que se orgulhar do nosso empresário. Claro que há exceções, mas essas exceções têm que ser tratadas como exceção, com a punição, com a responsabilização, e mais no meio ambiente, nem sempre a punição é a melhor solução também. A reparação, a reintegração do patrimônio ambiental é uma outra solução. E se você inviabiliza o empresário, ele mesmo que causou algum dano, não consegue depois reparar. Então é preciso ter todo esse tipo de compreensão para que não haja esse preconceito e que se conheça melhor esse conceito. É o que a Associação Comercial tem feito pela condução do Paulo Cavalcante, mas principalmente pela vice-presidente de sustentabilidade, Isabela Soares, que tem, inclusive, serviço a mostrar nesse sentido o quão difícil foi e que apresenta hoje a Salvador ser uma das únicas cidades do planeta que tem o selo Onda Azul de preservação das praias, de que praias saudáveis, sadias, com qualidade. Hoje parece mais fácil entender esse papel, né, que todos nós, sociedade, empresas, temos com a sustentabilidade, mas nem sempre foi, né? Eu acho que no passado não tão distante. Vocês acham que a empresa e a sociedade elas já enxergam a sustentabilidade como um investimento e não como um custo do orçamento? Eu acho que sim, eu acho que a gente caminha, como eu te disse, os resultados são positivos, a ascensão da sigla ESG desperta e faz com que as empresas dispensem um novo olhar para a responsabilidade. Embora a responsabilidade, eu entendo que é um papel inerente do empresário, né? Então, talvez ela tenha mudado de nome e hoje, por receber especial atenção, né, da mídia, da imprensa, isso sem dúvida nenhuma, eu acho que move as pessoas para melhor, né? Então, não é apenas um trabalho de marketing. Vou fazer ESG porque está na moda, não. Eu acho que a imprensa tem desempenhado um papel fundamental no impulsionamento dessas empresas, fazendo com que elas se dediquem mais às pautas de sustentabilidade. E, sem dúvida nenhuma, a vida moderna desperta, né, esse interesse. Veja, a gente está evidentemente, numa situação de emergência climática. É natural que isso faça com que o consumidor, por exemplo, ele tenha mais atenção para o tipo de produto, que ele tenha mais atenção para aquela cadeia produtiva. Então, eu acho que a gente caminha para um momento de mais consciência, onde eu vejo muito isso no turismo, sabe, Camila, com os trabalhos que nós realizamos na Ilha dos Frades, em Ponta de Nossa Senhora, depois da chegada do selo Bandeira Azul, como foi dito pelo Dr. Georges, essa situação de mais atenção, né? De uma preocupação maior. Então, eu não quero só ir à praia, né? Eu quero ir à praia e me comportar melhor. Então, eu preciso deixar hábitos para trás, né? Então, se eu usava canudo de plástico, eu vou tentar ali encontrar um restaurante que o canudo oferecido seja o biodegradável. Eu vou me comportar melhor, eu não vou dispensar, eu vou ter um maior cuidado, né, na dispensa dos resíduos. Então, eu diria que sim, acho que a gente está caminhando para um momento de mais consciência e, lógico, que o que não acontece ainda, nós como representação empresarial, a gente precisa cada vez mais tentar chamar empresários associados para esse novo momento e explicar que não precisa ser uma coisa difícil, né? Porque o que eu ouço muito lá na associação é que muitas vezes o pequeno empresário, ele acha, o pequeno comerciante, que ESG, que sustentabilidade é uma coisa de grandes indústrias, de grandes empresas. E não, né? Você pode ser, a própria equação já diz, né? Um pilar, é um tripé com um pilar, o pilar social, por exemplo. Se você não tem medidas ambientais ali para tomar no seu negócio, se dedique parte do seu tempo à caridade. Muitas vezes ele já está praticando, ele já está praticando, né? Dedique parte do seu tempo à caridade para a gente tentar reverter, né, essa situação de pobreza, de falta de acesso à educação, de falta de acesso à saúde. Então, eu sou otimista por natureza, acho que os resultados são animadores, né, e a gente vê pela própria procura, né, e pelo próprio quórum do Congresso, eu acho que isso, de fato, é uma pauta que está, sim, mais presente na vida de todos nós. E a nossa legislação, como é que ela está em relação a esses aspectos? Vocês acham que... A legislação do Brasil ela é muito avançada do ponto de vista do protecionismo, né? Ela precisa melhorar do ponto de vista da segurança jurídica, porque hoje o investidor, seja ele o pequeno, médio ou grande do Brasil, ele encontra muitos gargalos de ordem de licenças ambientais, alvarás de construções, autorizações de supressão que são emitidas, depois modificadas, seja pelo próprio poder executivo, governos, prefeituras, IBAMA através da União, a União através do IBAMA, na verdade. E os empreendimentos imobiliários sofrem muito com isso, principalmente se você for falar dos empreendimentos de maior porte, resorts, várias torres, enfim.
E isso é ruim para todo mundo, para o próprio meio ambiente, porque isso vai acabar carregando uma parte desses empreendedores para a ilegalidade ou vai abrir um espaço para o que a gente vê dessas ocupações irregulares, né? E, por outro lado, vai desestimular aqueles que adotam as melhores práticas, porque você quer ter a certeza de que vai começar, mas vai terminar o seu empreendimento e o seu negócio. E a pior solução possível é o que a gente já viu em alguns lugares, é você parar uma construção no meio, interditar ela, acaba ficando indefinitivo porque o empreendedor não tem mais recursos, não tem mais interesse e fica aquele famoso elefante branco ali situado no meio de uma avenida ou até mesmo de uma área de proteção. Então, isso precisa melhorar nesse sentido. O Brasil tem se empenhado nisso, tem feito normas de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal que vinculam as decisões aos outros tribunais, aos juízes e também às autoridades, né? Por outro lado, também criou-se o CNJ e o CNMP, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscalizam os exageros, né? Os excessos praticados, muitas vezes por magistrados, por promotores, enfim, quando do exercer a sua função de fiscalizar a preservação ambiental. Mas o ponto principal é que nós temos uma legislação maravilhosa de educação ambiental, que é complementar, na verdade, que é transversal. Porém, enquanto o empresariado tem evoluído a partir do próprio ESG, que gera resultado, gera lucro, não só porque é preciso ter um meio ambiente equilibrado para você ter mais acesso a recursos e reinvestir economicamente, mas porque também gera resultados, como a Isabela falou. Tem sido mais lucrativo produzir de forma sustentável do que a moda antiga. E é preciso que o poder público, aí sim, ele entre em ação e cumpra o papel das políticas de educação municipal, estadual e federal com acesso à educação ambiental de forma transversal em todos os níveis de ensino. Tem um tema aqui do evento que é polêmico, o novo marco legal. É um tema que tem gerado muita polêmica aqui, especialmente em razão da imprevisibilidade que muitos empresários, muitos donos de propriedades têm, né? Acho que vai dar muito pano para manga. Sem dúvida, muito pano para manga e exatamente essa é a razão pela qual a gente escolheu, né, falar sobre segurança jurídica também, né, propondo essa equação. Porque, como o Dr. Jorge disse, não adianta você construir um terreno, construir um terreno, eu digo no sentido de você criar, né, um cenário protetivo, mas se o empresário não sabe a quem perguntar, nem o que perguntar. E quando sabe, existe o risco de outros órgãos, outros agentes fiscalizadores do processo intervir e no meio do caminho a coisa ficar confusa. Então, eu sempre digo, mais uma vez, a gente precisa reforçar e as pessoas precisam entender o papel do empresário, o quanto é importante ele encontrar esse ambiente claro, né? E isso o próprio Pacto Federativo já propõe, né? Está lá posto na lei. Né? Então, a quem você tem que perguntar e quando você deve perguntar. Então, não há razão para que todas essas esferas, essas instâncias fiquem ali discutindo e nessa briga de foice, não, essa pauta é minha, aquele tema é meu, é isso, sou eu que falo, sou eu que digo. Isso não colabora em absolutamente nada. E a gente tem visto resultados práticos dessa confusão jurídica com afungentamento de investimento. E eu te digo com muita segurança, porque estou desde 2012 na área turística, trabalho como advogada, sou empresária, mas atuo também no segmento turístico. Infelizmente, a gente tem provocado, com essa situação toda, um afungentamento de investimentos e não tem, digamos assim, proporcionado à sociedade um debate inteligente sobre investir na vocação econômica natural. Porque é preciso, Camila, entender que o investimento na vocação econômica natural, ele gera um baixo impacto, né? Pense numa ilha costeira. Qual a vocação natural? Turística. Não é industrial, né? Imagine, se fosse industrial, o impacto seria infinitamente maior e não há razão de ser você implementar ali uma atividade que é diametralmente oposta àquela vocação natural. Então, a segurança jurídica, ela está diretamente ligada à vocação econômica natural do lugar. Então, um ambiente de segurança jurídica, ele vai fazer com que mais empresários se interessem e a gente pode ter um aproveitamento mais inteligente desses recursos, né? Promovendo investimentos de baixo impacto, os de alto impacto que sejam compensados, que você tenha de fato uma política séria de fiscalização, mas sem sobreposição de instâncias e mais uma vez construindo, né, esse ambiente, esse contexto claro
e convidativo ao empresário, porque quando você viaja pelo mundo, todas as cidades e as grandes metrópoles que estão, digamos assim, em dia com a agenda ambiental, elas ao mesmo tempo oferecem um ambiente de segurança jurídica. Eu acho que Salvador, o fato da gente ter escolhido Salvador, né, para poder propor esse evento, uma vez que nós tivemos a oportunidade, né, de levar para outros lugares, é importante que se diga que Salvador oferece essas condições. A gente tem que brigar para uma cidade que cada vez mais ofereça esse tipo de condição. Eu não me refiro apenas a Salvador, né? Eu acho que envolve o estado da Bahia todo. Uma vez que geograficamente a gente vive num estado que é super diverso, que oferece uma série de possibilidades, e não é justo que a gente apresente um produto confuso. Então, bom, mais uma vez, acho que eu vejo a pauta com otimismo, acho que tem como evoluir para um ambiente mais seguro, mais claro, e foi a partir disso que nós trabalhamos incansavelmente, né? Os últimos 2 meses têm sido quase que de reuniões diárias, tentando levar, né, ao espectador e ao ouvinte do Congresso a melhor curadoria sobre os temas que vão ser apresentados. São 11 painéis e realmente os temas estão cirúrgicos. Como foi? Como foi que vocês chegaram a esses temas? Eu acho que a gente tem uma sinergia muito boa, os dois advogados, mas eu já fui gestor público e privado e sempre participei do associativismo, enfim, da função social cidadã da empresa, que é inclusive um mote do atual presidente da Associação Comercial, Paulo Cavalcante. E ambos, eu e a doutora Isabela, também temos essa visão empresarial, sem o preconceito, já formado um conceito. Então, a gente acaba vivendo as dores, eu mais enquanto advogado, enquanto pesquisador, analisar e apresentar soluções, e Isabela no seu dia a dia. E quando a gente se conversa, e junto com nossa equipe, a gente consegue trazer esses temas a partir do tema central e dos subtemas dos painéis e dos microtemas dentro dos painéis. A gente faz esse recorte que acaba encontrando muita sinergia com o nosso público, porque são as dores do dia a dia, mas não só do empresário, até mesmo do promotor que vai propor não uma ação, vai pedir o embargo da obra ou a suspensão temporária, do juiz que vai julgar sem saber, será que eu ouço uma equipe multidisciplinar que fale sobre todos os impactos econômico, social e ecológico envolvidos antes de tomar uma decisão, sem ouvir só o lado ambiental, porque nesses aparentes conflitos cotidianos tem sempre algum interesse predominando para qualquer um dos lados. Então é sempre bom achar uma solução que seja de conciliação, de comunhão de esforços para a sustentabilidade. E aí você fala da segurança jurídica, que é um dos temas principais, e a gente puxou esse tema que está na ordem do dia, como a Isabela falou, que é do marco temporal, que é o exemplo clássico da insegurança jurídica. Sem entrar no mérito se é positivo ou negativo a solução encontrada, a preservação das áreas das comunidades tradicionais, eu, particularmente, e com base em dados científicos e comparativos com o resto do mundo, acho que há um excesso, inclusive, de áreas demarcadas, enquanto pessoas não têm um quarto para morar. As comunidades tradicionais têm 11% do nosso território para uma população infinitamente inferior ao restante do nosso país, mas isso é uma outra discussão. A principal discussão que a gente quer trazer em 1988 havia uma regra do jogo vigente, e 40 anos depois, quase, em 2024, essa regra é modificada depois que 40 anos foram investidos em tempo, vida, psicológico, família, enfim, sonhos, e isso tudo se transforma numa mudança de opinião jurídica dos atuais componentes de uma corte, sem ouvir o Congresso Nacional, que é o representante direto do povo. Será que essa lógica não está invertida? E aí veio a reação pela primeira vez mais forte do próprio Congresso, que após o STF mudar o marco temporal de delimitação de quando uma área pode ser convertida em favor das comunidades tradicionais, e quando aquela relação se estabiliza e deve se permitir a exploração pelo empreendedor, o Congresso não se satisfez com essa intervenção direta do Judiciário, mudando o que estava na Constituição, e fez uma emenda reforçando que o marco temporal é aquele que já estava previsto em 88, dizendo não mude, porque a sociedade não quer essa mudança, porque nós somos a maioria, e por ampla maioria de quase 400 votos. Então, isso gera, de todo modo, um cenário ruim para todos. Independentemente da solução que se chegar ao final, que é o que nós pretendemos debater, o que vai estar por vir, essa ação do STF, essa reação do Congresso, mas o resultado pior é a insegurança, a instabilidade, a incerteza. E aí, eu invisto agora nessa área ou não? A comunidade ocupa ou não? E aí gera conflito fundiário, invasão, depredação,
morte, tristeza e tudo aquilo que a gente não queria ver, principalmente nos dias de hoje, que o mundo já vive lá fora tanto conflito e no Brasil a gente precisa cuidar de outras coisas, principalmente daqueles que estão sem água, sem alimento, sem emprego. Bom, então, dias 16 e 17 de maio, segundo Congresso Brasileiro Direito e Sustentabilidade, as inscrições já estão abertas? Inscrições estão abertas, últimas vagas. Quem tiver interesse, corre lá no www.direitosustentabilidade.com.br. É interessante uma especial atenção para que os futuros inscritos pesquisem se fazem parte de alguma das associações que estão apoiando. Se estiver lá, o inscrito tem direito a 50% de desconto do valor total do evento. Maravilha. Isabela e Jorge, eu quero agradecer as presenças de vocês e façam, por favor, as considerações finais. Um evento preparado com muito carinho, com toda a responsabilidade. A gente está trabalhando nele há mais ou menos há 6 meses, né, desde o ano passado, tentando trazer para Salvador um debate qualificado a partir de uma perspectiva empresarial. É importante que as pessoas entendam que é uma conversa do empresário para a sociedade. A gente não está dizendo que nós não somos parte da sociedade, mas a gente sente falta do elemento empresário na construção dessa equação. Ele se consolida como o maior evento da área, a repercussão foi muito boa, essa edição promete ser melhor ainda. E da minha parte, uma satisfação muito grande em poder trazer esse evento para Salvador, que eu sinceramente espero que seja próximo e que todo ano a gente consiga realizar. Espero todo mundo. Importante dizer que, embora a curadoria dos temas seja predominantemente jurídica, ele não é apenas um evento jurídico. Ele é aberto a todas as profissões, a todas as pessoas que têm interesse pela matéria e que, de alguma forma, se sentem impactadas pelo tema. Agradecer a oportunidade ao ADMcast, a você, Camila, ao presidente Cláudio Cunha, a minha amiga querida Isabela, que além de atuar no turismo, também atua no setor imobiliário e portanto, tem lugar de fala para convocar todo o setor para participar do nosso evento. Nós vamos ter uma sala de práticas sustentáveis em gestão imobiliária, inclusive, além de outros temas como turismo, enfim, agronegócio, que envolve a questão imobiliária também. E principalmente dizer que a ADEME é nossa parceira, nossa apoiadora, juntamente com o Sinduscom. Então, vocês aí que estão nos ouvindo e que fazem parte de alguma dessas associações, entrem em contato, porque tem desconto e tem matéria muito interessante. Além de tudo, o tema atual que mais se fala, a transição energética, e a gente vai colocar uma luz sobre esse tema sobre o olhar, inclusive, né, Isabela, da transição energética, mas também da segurança energética. Então, fica aí o convite para você também, Camila, que possa participar conosco e todo mundo do setor imobiliário. Obrigada. Esse foi o ADMcast, o videocast que conecta você ao mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre o setor, você também pode acessar as redes sociais da ADEME, que aparecem aqui na tela, ou também através do site ademe-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.